e desejar as boas-vindas para você que está acompanhando mais uma edição da Vol Talks, que é um bate-papo mensal que a gente tem com profissionais de referência do mercado e sobre assuntos altamente relevantes para a gestão de viagens, mobilidade e despesas corporativas. Eu sou Luiz Moura, sou cofundador da Vol e CMO, diretor de marketing. O meu papel é trazer muito conteúdo útil para que você, gestor de viagens, gestora de viagens e mobilidade, possa se aprimorar e ficar próximo das tendências mais relevantes para o seu trabalho. Aqui do meu lado eu estou com a Jordana Souza, que é a nossa CRO, nossa diretora comercial, já esteve comigo em várias edições da Vol Talks e veio aqui, fez questão de participar desse assunto que é tão importante e tão necessário para o mercado. Jo, pode se apresentar, por favor. Boa tarde, Lu. Obrigada. Faz tempo que a gente não bate esse papo, né? Virtual. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Jordana, sou uma das cofundadoras aqui da Vol. Hoje fico como CRO aqui toda a diretoria de receita. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre um tema ainda novo no Brasil, mas super em alta e necessário para a aplicação das corporações. Obrigada aí pelo convite. Nós que agradecemos. Olha, eu já falei isso aqui, é figurinha repetida, é quase arroz de festa, ele está em todas, ele não perde. Felizmente, é uma ótima companhia, principalmente para esses papos tão interessantes. E ele trouxe muita coisa, inclusive de fora, tá, Jô? O assunto não é tão praticado, talvez, ou tão visto com tanta profundidade aqui no Brasil, mas ele tem aqui informações legais que foram trazidas, estão fresquíssimas, de um evento de Miami. Ele chegou de lá, acho que na semana passada, o nosso embaixador, Fernão Loureiro. Bem-vindo, Fernão. Obrigado, Luiz. Obrigado, Jô. Obrigado, Ana. Luiz, quando a gente é figurinha repetida, a gente tem que estudar para falar coisas diferentes, entendeu? Porque senão as pessoas cansam. Então, por isso que eu já fui lá em Miami, fiz minha palestra, mas também peguei bastante coisa de ESG em gestão de viagens para trazer, sabendo dessa webinar de hoje. Então, eu estudei bastante para estar aqui. Olha, eu gosto, Fernão, que assim, a maior parte das pessoas talvez teria assistido algum documentário na Netflix, lido algum resumo de livro em livraria, mas você foi lá em Miami buscar informação relevante para a gente direto da fonte. Muito legal. Bebi na fonte. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, Imagina. E com a gente a especialista desse tema, ela é coordenadora do Hub de ESG, né? Inclusive é ESG, ASG. Vou deixar que ela se apresente, que ela explique para a gente. Vai ensinar para a gente muita coisa aqui. E eu já digo para vocês, quem acha que domina o tema, talvez depois dessa talk descubra que não dominava tanto assim. Ana, bem-vinda. Um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Luiz, Jordana, Fernão. Prazer estar com vocês. Eu sou Ana Paula Arbachem, pode me chamar de Ana, de Paula. Eu sou uma mulher branca, estou de camisa verde. Atrás de mim tem um fundo de uma parede com 2 quadros e eu uso óculos. Esse é o tipo de comunicação inclusiva que a gente precisa começar a fazer quando a gente se apresenta, principalmente para falar de ESG. Bem, eu sou pós-doutora em educação, com foco em formação de lideranças para sustentabilidade, doutora em ética corporativa e trabalho muito com a área de educação. Atualmente também sou CEO de uma HR Tech, com foco em tecnologias para educação e para recursos humanos, e tenho uma área acadêmica bastante consolidada na minha carreira, tanto na FGV como facilitadora dos cursos de liderança para inovação no MIT Professional Education com a Global Alum. Recentemente, junto com a Giovana Januzelli na Alagev e a Grace Causo, a gente fundou o Hub ESG Alagev. E aí, Luiz, nós começamos a nos aprofundar justamente em como inserir essa pauta dentro de viagens e eventos corporativos. Juntamente com a Ana Bicelli, eu tenho feito um trabalho bastante interessante junto com a Associação de Resorts Brasil, onde tem sido feita uma jornada de vários eventos para debate desse tema com stakeholders da Alagev e da Associação de Resorts Brasil. Ana, que prazer enorme te ter aqui com a gente. Olha só, eu participei do lançamento do Hub de ESG da Alagev no dia 4 de agosto. E eu fiquei impressionado com o quanto esse assunto tem muito interesse. É algo que está dentro do radar, as pessoas consideram como um tema-chave de trabalho, gestores de viagens, gestores de mobilidade, gestores de RH e todos os líderes de alguma forma. A gente estava falando aqui antes da gente começar a entrar ao vivo, né, do tanto que eu percebi que era um público, o lançamento do Hub contou com participação de gestores de viagens e gestores de eventos, incentivo mais.
O tanto que esse tema, ele tem, eu percebi um interesse muito grande, muito genuíno desses profissionais de se aprofundarem em ESG. Mas também percebi que o conhecimento ainda está bastante superficial de alguma forma, né? Eu acho que essa é uma oportunidade boa para quem está aqui com a gente também, poder se aprofundar. É lógico que num bate-papo de 1 hora a gente não consegue chegar ali ao cerne de toda esse ecossistema, essa dimensão que é o ESG, mas eu acho que dá para a gente plantar uma semente muito frutífera para que as pessoas consigam, de fato, ir atrás, buscar se aprimorar e conhecer melhor o que são as práticas de ESG. Você também teve essa percepção, Ana? Tive, e eu acho que a gente precisa apresentar com clareza o que é ESG ou ASG, né? Primeiro que não é sustentabilidade. Você falar de sustentabilidade é uma coisa, falar de ESG é outra coisa. Sustentabilidade é uma pauta abrangente, ampla, que traz uma agenda super atual, que é a Agenda 2030, que ela tem ali uma amplitude de objetivos que pede uma coalizão de esforços de diferentes stakeholders, sendo públicos, privados, fundações, e a agenda é muito grande. Dentro da agenda de sustentabilidade, a gente tem ali a agenda que o mercado de capitais criou, que é a agenda voltada para objetivos, critérios, indicadores e metas mensuráveis que servem para você avaliar o negócio. Essa agenda foi estimulada em 2004 pela ONU, mas ela só veio ser colocada na mesa mesmo pelo mercado de capitais em 2019, quando você tem ali critérios muito claros de que quem faz ESG vai ter tipos de investimento mais absorvidos por, de repente, fundos de investimento que têm atenção nesse sentido. E também uma retirada de tração naqueles investimentos que têm riscos pautados na responsabilidade social, responsabilidade ambiental e governança corporativa responsável. Então, é muito importante que a gente tenha clareza, porque a minha empresa faz sustentabilidade. Sustentabilidade é uma pauta ampla. ESG é uma pauta muito focada, com indicadores de mercado específicos, aonde você vai avaliar a sua empresa diante desses indicadores. E como você disse, Luiz, por exemplo, eu tive na Suécia, na Alemanha, em 2011, avaliando projetos de sustentabilidade, inovação e tecnologia. Lá, eles já tinham entregáveis nessa área. Então, você já tem cadeias produtivas, fornecedores, clientes, cidadãos, todos preparados para fazer entregas com prontidão. Se você está falando, nós vamos ter eletrificação da frota, eles já estão testando lá, nós estamos começando a falar disso aqui. Então, aqui nós estamos nesse processo de caminhar. Alguns no meio do caminho, outros entrando agora, e quem tem negócios internacionais já embarcado, fazendo as adaptações de acordo com o cenário. Então, a gente pode entender que essa pauta, para a gente, de alguma forma, a aplicação dela é um pouco tardia, Ana? Você teria uma visão dessa forma? Talvez a gente deveria estar mais à frente ou é impossível fazer esse tipo de comparação? Depende do segmento. Por exemplo, se eu pego a indústria de cosméticos, que nasceu desde a década de 60, lá com a Anitta Roddick, com a The Body Shop, com uma filosofia de negócio mais sustentável, eu vou ter aí a pujança de empresas como a Natura, o Boticário, que já tem indicadores muito voltados para a sustentabilidade. Empresas mais inovadoras, que já nascem com essa pegada, né, de cuidar do planeta, que já tem fundos de investimento de olho para onde elas estão, também estão mais drivadas nesse sentido. A indústria aqui no Brasil está pegando no tranco, está saindo de uma crise, passou por crises econômicas passadas, está com parque industrial muitas vezes obsoleto e custo operacional bastante alto. Então, fazer a mudança agora é oneroso. Então, elas vão ter que se adaptar nesse sentido. Agrobusiness, dependendo se faz exportação ou não, vai ter que fazer atendendo a demanda do mercado onde atua. Então, dependendo do segmento, a gente tem uma maior evolução ou não nesse sentido. E a gente pode considerar também que, independentemente desse segmento, todas as empresas deveriam ter agendas de ESG ou planejadas ou em prática, certo? Sim, e muitas pessoas acham que é uma coisa muito grande, e não é. Uma startup, pequena empresa, empresa familiar, uma casinha no campo
já pode ter a sua estratégia de ESG, até porque tem surgido muitos financiamentos, essa semana mesmo, para pequenos agricultores, tem surgido financiamentos muito interessantes que carregam nessa linha aí. Eu queria fazer uma pergunta. Obrigado, viu, Ana, pela introdução. Acho que deixa muito claro para a gente o quanto esse tema é um tema importante e necessário, né? Para a Jordana, né? Jô, a gente tem visto as empresas migrarem essa mentalidade, talvez, não sei se essa é a palavra correta, mas o entendimento de que sustentabilidade e ESG são assuntos diferentes? A gente tem visto uma pressão no termo ali, não sei se é também a palavra certa, mas cobrando ou olhando para uma movimentação, né? Isso, uma movimentação, já entendendo que sustentabilidade talvez é um assunto que era tratado com mais frequência no passado e hoje contratos já vêm prevendo ações nossas e de outros fornecedores voltadas para ESG, não apenas ou só sustentabilidade? Sim, e muito forte, sabe, Elô? Recentemente, até só um parênteses com o que a Ana falou no começo, que aplica-se, sim, a todos os tamanhos de empresas, segmentos, etc. Ontem, Ana, eu estava fazendo para casa com meu filho, ele tem 7 anos, ele está na 2ª série. E uma das questões era sobre ESG e agroapicultura, né? Como as melhores práticas da agricultura podem melhorar a vida das abelhas. E aí eu fui estudar esse tema com ele ligado a isso, a gente viu muitas práticas de sustentabilidade ligadas a ESG, e foi um tema super legal, então já dá para a gente iniciar essa cultura ali em todas as camadas, né? Eu achei super legal. A escola também já trazia esse tema para ele, que é tão pequenininho. Mas aí, só voltando à sua pergunta, Lu, sim, e aí eu vejo um movimento de sustentabilidade ligado ao ESG, mas uma transformação digital também. Então, olhando para os 2 pilares, quando a gente olha para ESG e sustentabilidade, sim, são pilares completamente diferentes, até porque a sustentabilidade ela já vem sendo discutida há mais tempo, enquanto o ESG é um tema super novo dentro das nossas discussões no mercado corporativo, né? Mas a gente tem sido avaliado nesse pilar, e aí existia até por falta de conhecimento do tema, aqui por parte da VOL, e eu acho que muitas startups e empresas de tecnologia, como que eu posso me adequar a ESG? Eu trabalho remoto, eu não tenho material de escritório, aí liga-se muito a um viés de sustentabilidade, né, Ana? E aí me corrija se eu estiver errado, porque aqui a especialista do assunto é você, mas estudando o tema. E aí, recentemente, a gente foi avaliado por um dos nossos clientes, assim, um dos clientes maiores que a gente tem, no quesito ESG, e aí eu fui bater um papo com o time de ESG desse cliente para entender se até o que a gente estava fazendo entrava nesse pilar, né? E sim, que a gente olha para a parte social e a VOL vem desenvolvendo várias frentes sociais muito fortes, né? Vagas exclusivas para mulheres, para pessoas negras, para inclusão e diversidade. Então, ele não está somente ligado à sustentabilidade do economizar papel ou não utilizar um copinho descartável, né? É um tema muito amplo. E também estudando sobre esse tema, Lu, que eu também escrevi um artigo para o Estadão no mês passado sobre como o tema de ESG tem relevância na mobilidade corporativa, a gente se alia a parceiros que têm esse pilar também e esse viés muito forte, né? E aí a gente fala lá da aviação, né? O que a Embraer vem trazendo, ela tem um projeto aí de diminuir 40% das emissões de CO2, basicamente, né, ligados à querosene até 2040, se não me engano, até 2040, umas anotações. A gente tem parceiros como a Localiza já fazendo compensações das emissões de CO2. Aqui dentro a gente consegue oferecer para as empresas, né, para as corporações, fora as nossas iniciativas, mais relatórios de emissões de compensações de CO2 e várias outras frentes. Então, tem sido, sim, apesar da pouca aderência, e eu acho que também falta muita frente de como metrificar essas ações, né? Porque estudando ali o tema, eu vi que das 95% das empresas do Brasil que aderem ao tema, apenas 15% conseguem metrificar as ações. Então, é um tema ainda que precisa ser muito discutido, implementado, ações corretamente, para não ficar num viés só de sustentabilidade. E aí, Ana, eu até vi um ponto de que a sustentabilidade ela vai ser usada no dia a dia do colaborador, enquanto a ESG vai ser discutido no alto escalão da empresa. E aí isso desce como forma até, não só na prática do dia a dia de trabalho, mas ele pode levar isso
para a sua vida também, né? Faz sentido essa comparação? Já emendei outra pergunta aqui, Luiz. Nem tanto. A sustentabilidade, ela entra muito na filosofia do negócio, a gente enxergá-la como sustentabilidade ética, social, ambiental e financeira. Ele é o grande guarda-chuva que nutre a filosofia do negócio, o propósito do negócio. Enquanto que a esfera de ESG, ela bebe da água da sustentabilidade, cria critérios tangíveis, mensuráveis, indicadores que vão, marcar isso no mercado de capitais. A sustentabilidade, ela cria filosofia, cria credo, cria cultura. Então, hoje você tem empresas fortes em sustentabilidade, eu posso citar aqui Johnson & Johnson, Natura, que tem credos muito fortes, porque ela tem uma filosofia de negócio sustentável. E, a partir dessa filosofia, ela cria a sua agenda ESG. Entendi. Não sei se eu te respondi. Obrigada. Respondeu sim. E Lu, espero que tenha respondido a sua pergunta também. Respondeu. Eu fiquei pensando o tanto que, até com base nessa conversa desde o começo desse bate-papo nosso, o tanto que falar de ESG no Brasil parece ser algo que a gente está sempre perseguindo, mas com uma certa dificuldade de alcançar. A questão da dificuldade de metrificar, as empresas buscando maneiras de entender esse conceito, de trabalharem esse conceito, de também trazerem esse conceito para o cerne do negócio. Mas me parece algo bastante curioso, que é uma agenda que sempre foi necessária. É uma agenda que sempre existiu como necessidade organizacional, pessoal, institucional. E agora, como ela tem um formato, é um termo que a gente consegue ver mais com frequência em imprensa, existem eventos como esse, em que a gente está falando especificamente dele, é um assunto que parece que está fazendo a gente correr atrás do relógio, sabe? O coelhinho da Alice. Chegou a hora, estamos atrasados. E aí eu queria fazer uma pergunta para quem veio de um espaço agora, há mais ou menos uma semana, e que participou de um evento de viagens corporativas, cujo um dos temas foi justamente ESG, que foi o Fernão. Nós somos o coelho da Alice ou o mundo está correndo atrás disso com atraso, Fernão? Luiz, sem dúvida, o mundo está correndo atrás disso. Acho que o que a doutora Ana colocou foi extremamente interessante, né? Embora a Europa e os Estados Unidos tenham iniciado muito antes, mas eles também têm desafios gigantescos. Afinal de contas, os Estados Unidos são um dos maiores poluidores do nosso planeta. E o que eu observei, tá? Algumas coisas que eu trouxe para vocês, trazendo para a nossa realidade na gestão de viagens e no turismo. Então, foi um levantamento que foi levado por um palestrante lá profissional. Quando a gente fala de hotelaria, 30% dos trabalhadores de redes hoteleiras nos Estados Unidos e na Europa são imigrantes e 1 milhão deles não tem documentação para trabalhar. Dentro dos hotéis, muitas vezes ocorre tráfico humano, exploração sexual e exploração sexual infantil. Então, a gente começa a ver como esse assunto é tenso, né? A gente pensar como um contratante, um travel buyer, um travel manager, como ele tem que se atentar a isso também daqui para frente, porque um escândalo que pode provocar uma empresa como, por exemplo, a Natura, é descoberto que a Natura tem no programa de viagens dela, no diretório de hotéis, um hotel que eventualmente tenha práticas que não que o hotel esteja diretamente envolvido, mas que lá dentro ocorre tráfico humano, tráfico, exploração sexual. Então, esse tipo de cuidado daqui nos próximos anos, ele vai ter que ser muito grande por parte de quem faz a contratação de viagens e também de eventos, porque grandes conferências, grandes convenções ocorrem nestes mesmos hotéis. Tem uma outra informação também que eu trouxe para vocês. As companhias aéreas, elas perdem por ano 28 bilhões de dólares com atrasos, que aí inclui taxas aeroportuárias, o custo de pessoal, que às vezes tem que pagar uma hora extra, né, para a tripulação. Só que desses 28 bilhões, 7 bilhões de dólares são só de combustível queimado, de combustível não utilizado. E o nosso mundo já está bem poluído, não precisaria desses 7 bilhões de dólares a mais, que eu não sei quantos litros de querosene de aviação seria, mas
a gente não precisaria desse combustível todo queimado a mais. E tem um outro ponto também que aí não foi dito na palestra, mas que é uma reflexão pessoal, que é sobre a governança, que dentro da sigla, né, o G, a governança, e como uma má governança de empresas, e aí eu digo financeira mesmo, né, uma governança financeira, como ela também é ruim para o setor. Então, a gente teve, há pouco tempo, uma Itapemirim quebrando, uma Avianca Brasil quebrando, deixando milhares de pessoas com seus bilhetes emitidos e sem possibilidade de voar, sem ter a quem recorrer, com prejuízos financeiros, agências de viagens, operadoras quebrando, porque tinha um crédito muito grande com essas companhias, elas desapareceram. E quantos empregos perdidos por irresponsabilidade de muitos empresários, que muitas vezes agem de maneira inescrupulosa, mas muitas vezes eles são incompetentes para administrar uma empresa. E aí, toda a consequência, por isso que é tão importante ter o G da governança, para que essas pessoas tenham mecanismos externos que as façam administrar corretamente a empresa, não só no cunho ambiental e social, mas também pensando na sustentabilidade daquela empresa, que é uma geradora de impostos, que contribuem com o crescimento do país, que é uma geradora de empregos e de tantas famílias afetadas por uma empresa que quebra por má gestão. E aí, gente, entendendo que viagens, mobilidade, eu nem sei se esse foi o foco da abertura do Hub de ESG, Ana, mas por serem serviços recorrentes e de grande impacto em volumetria, né, são muitas pessoas viajando, que se conectam com muitos fornecedores que também são pessoas. Se você que está aqui com a gente agora, está assistindo essa talk, e não conseguiu entender de que forma uma gestão de viagens consegue contribuir com o impacto no negócio, uma das respostas é justamente em ESG. Né? A gestão desse risco de uma exposição por conta de algum desses pilares que não está bem balizado, não está bem monitorado, pode expor a empresa a riscos financeiros muito grandes, a riscos de imagem muito grandes. Então, está aqui para você, está posto, né, que existe um impacto direto no gerenciamento das viagens dos seus colaboradores com o resultado do seu negócio. E é isso que eu senti na inauguração do Hub, Ana, que talvez a gente não conseguiu ainda levar para os gestores de viagens corporativas a prioridade desse tema, sabe? A temperatura que esse tema precisa ser tratado. E se a gente já está atrasado, gente, qualquer passo que a gente der agora já é um avanço, né? Então, estar aqui falando disso agora, ter a nossa cabeça aberta e olhando para isso já é um avanço, mas a gente ainda está um pouco para trás. A gente tem que correr mais rápido. Uma das formas que a gente consegue chegar a lugares de maneira mais ágil é usando tecnologia. E aí me vem à mente a seguinte pergunta para vocês. Como que a tecnologia pode impactar na sustentabilidade, na governança social, dentro do universo, do ecossistema corporativo das organizações hoje? Na visão de vocês. Eu vejo, Luiz, que a tecnologia ela pode ajudar na conscientização das pessoas no momento da compra, ali no ponto de venda. Então, por exemplo, no aplicativo da Vol, um viajante emite a passagem dele a trabalho, ele vê ali quantos quilogramas de CO2 vai ser emitido na atmosfera, mas mais para frente, eu acredito que a Vol e outros provedores, eles vão também se preocupar e falar, olha, fulano, você está emitindo tanto de gás carbônico na atmosfera, mas se você doar aqui R$10 para a Fundação Greenpeace, SOS Mata Atlântica, eles vão plantar 5 árvores, 5 mudinhas que vão compensar o impacto ambiental da sua viagem. E terão viajantes que vão querer colocar até do próprio bolso, não que isso precise necessariamente sair do budget da empresa que está financiando a viagem, mas às vezes é uma iniciativa pessoal dele. Só que muitas pessoas não têm dimensão. O que são 3.000 quilos de gás carbônico na atmosfera exatamente? E eu acho que a tecnologia, com o tempo, e essa agenda ESG tem caminhado também por conta dela, mas eu acho que com o tempo ela vai deixando cada vez mais explícito e vai dar ferramentas para as pessoas conseguirem mitigar, reduzir ao máximo possível o impacto da existência delas no ecossistema da Terra. Imagina um ponto também, dentro disso que você colocou, Pedro,
Hoje a gente tem uma cultura aqui na Vol 100% home office, né? E eu acho que a maioria das empresas ainda estão nessa retomada. Imagina, a gente está com um pouco mais de 300 colaboradores, imagina se a gente fizesse esse movimento de todo mundo voltar aos escritórios, né? Qual o impacto disso para o retorno? Precisa ser calculado, e eu acredito, é uma suposição, não tenho números, mas que hoje poucas empresas estão pensando nesse impacto na hora de analisar a retomada ou não para o escritório dos seus colaboradores. Um outro ponto que eu acho que a gente pode usar muita tecnologia a nosso favor também é a disseminação da informação. Então, se a gente chegar ao ponto de uma compra consciente, eu saber que emite 3.000 quilogramas de CO2, quanto que isso representa? Uma linguagem que seja mais fácil, né? Porque nem todo mundo está envolvido, mas se na hora de eu clicar, ao emitir uma passagem, eu saber que aquilo mata 3 árvores, peraí, deixa eu pensar um pouquinho mais. Então, essa conscientização, mas vai muito mais além, né? A gente precisa passar aí por uma mudança de cultura e de mindset muito forte. E aí vai desde casa, aí eu volto lá no para casa do meu filho, como foi importante ontem ter feito isso, porque muito a gente se fala em casa, né, do consumo de um lápis, de uma folha, e eu acho que sim, tem que começar disso, mas na cultura corporativa ainda há pouca força no movimento do trabalho, na percepção do impacto das suas atividades no dia a dia. Então, consumo consciente dentro da corporação, então, desde a utilização até o impacto de uma retomada do escritório, da casa para o escritório, né? A gente falou de tecnologia nesse impacto, nessa visibilidade, Ana. Tem até uma composição desse acrônimo ESG, com C voltado para comunicação. A sua percepção também é essa? A tecnologia contribui tanto para dar visibilidade quanto para deixar ferramentas, ou existe algo mais? Sim, eu acho que a gente tem que só voltar um aspecto. Nos Estados Unidos, como eu atuo bastante com MIT Professional Education, a gente já tem vários apps, vários instrumentos de medida. Até falar, esse copo com essa água, quanto eu estou gastando, qual é a minha pegada da água que eu estou gastando. Então, eu acho que isso tem que se desdobrar aqui no Brasil também. Hoje de manhã eu estava fazendo aconselhamento numa startup de agrobusiness, como que vai ser toda a tecnologia usada para a rastreabilidade do foco que eles querem em SD. Então, inteligência na operação, microgestão para olhar em que parte do processo você tem que fazer a rastreabilidade, por exemplo, nos hotéis que usam imigrantes. Na Indonésia, um dos grandes hotéis lá, você tem lá uma série de imigrantes que precisam ter toda a regulamentação. Então, o flag crítico é no RH, então vamos botar microgestão no RH e colocar ali parceiros de negócios que coadunem conosco nesse sentido. Segundo ponto que eu preciso trabalhar, Jordana, é o equilíbrio. Eu não posso, por exemplo, isso a gente viu muito na pandemia, tirar um fluxo de pessoas repentinamente de uma região, porque ela vai otimizar a minha pegada de emissão de gases de efeito estufa, mas ela vai gerar uma falência enorme da comunidade ao entorno, que manuseava farmácia, restaurante, e o legado social daquilo ali, daquela saída muito abrupta, vai deixar ali uma reputação corporativa muito ruim. Então, o equilíbrio é o melhor dos mundos, porque você está transitando dentro e fora. E é difícil, é uma gestão de complexidade, né? Teve uma mineradora aqui no Brasil que foi retirar as operações dela de um fornecedor que tinha trabalho escravo e trabalho infantil, e ele praticamente empobreceu a cidade, gerou uma crise humanitária na cidade enorme. Ele teve que fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para ajudar o Ministério a fazer a limpeza daquela cadeia produtiva e 1 ano depois retornar às operações. Por isso que é tão crítico fazer essas questões, né? Precisam estar ali muito bem inseridas. E como você disse, as empresas, na hora de tomarem as decisões, elas precisam saber onde que o impacto vai ser gerado nesse sentido. Comunicação, extremamente importante. No dia do nosso evento, eu já tinha mapeado uma grande empresa que tem comunicações internacionais com o Banco Mundial, Oxfam, e a pessoa que estava sentada na mesa nem tinha ideia de como a empresa dela tinha uma representação mundial no tema. Então, o fluxo das informações, usando sites, canais de redes sociais, tudo isso, o endomarketing, tudo isso é preciso estar muito bem alinhado
Primeiro, para poder fazer com que a sua força de trabalho entenda o que está acontecendo ali dentro. Porque tomar água numa garrafinha que seja retornável é importante, ou filtro no corredor não quer dizer que você está mais pobre ou menos pobre porque não tem dinheiro para comprar água XPTO. E fazer com que a comunicação tanto traga os melhores talentos para a sua empresa, quanto traga também consumidores mais conscientes para a sua marca. Então, ela tem dupla função. Né? E concordo plenamente, Fernão. A gente viu em escândalos éticos aqui no Brasil, na cadeia de óleo e gás, na cadeia de construção civil, o rastro tenebroso que as más governanças fraudulentas e corruptas deixam aonde elas atuam. Essa questão, tem até uma pergunta aqui no chat, pessoal, linkando cultura, né, cultura brasileira, com o impacto, a cultura brasileira de alguns setores, talvez ali um estereótipo de algumas indústrias ou perfis de corporações, com a aplicação de políticas de ESG, principalmente as voltadas para a questão social, pilar social. De que maneira, por exemplo, a pergunta é a seguinte, olha, podemos dizer que ESG pode esbarrar no Brasil pela cultura de alguns setores em não entender a importância da transparência e da diversidade das suas ações? Essa discussão, eu entendi, pelo menos a visão que eu tive, foi que ela tem um viés, sim, muito prático, mas esse viés prático depende de um entendimento conceitual e muitas vezes cultural do que são essas práticas sociais. Né? A gente está falando aqui agora de um conflito, algum tipo de exposição ética relacionada à imagem corporativa de alguma corporação, que certamente nasce de alguma decisão de algum tomador de decisão, de alguém que está sentado em cadeira de mando. Então, a visão cultural, né, as lentes de avaliação desse pilar social acabam tendo desdobramentos que impactam, sim, imagens e resultados corporativos. No Brasil, especificamente, até seguindo essa pergunta de uma das nossas participantes, qual que é a relação entre essa cultura que a gente tem, ou a cultura de algumas... É difícil mensurar isso, ou talvez apontar, mas é a cultura como um modo geral. A visão de cultura de impacto social, como que isso se relaciona? Os investimentos no S do ISD são os menores no Brasil. A gente tem ali pelo Itaú BBA, os maiores investimentos são em ambiental, e não é por acaso, porque já tem aí uma cultura nesse sentido e muitas legislações mandatórias. A governança, que é a licença para operar, mas o social muito se deixava a cargo do governo. As políticas públicas darem conta do social. Só que a gente tem aí, nesses últimos anos, um rastro bastante difícil para poder equalizar essa situação. E no meio da pandemia, a gente fez um estudo nessa universidade americana, junto aos documentos globais, 1 bilhão de pessoas vão ter que ser qualificadas e requalificadas no mundo para poderem estarem dentro do mercado de trabalho pós-pandêmico. No Brasil, se a gente não fizer isso, a gente não tem crescimento de PIB. Então, você vê, um país que não investe em educação, pouco vai ter noção, ou pouco vai criar uma cultura de alto valor agregado, para poder discernir se eu tenho um imigrante sem as documentações dentro da minha operação ou não, o quanto isso é legal ou não, o quanto isso vai manchar ou não a minha cadeia produtiva, para que a Jordana vá lá, assine um contrato com uma empresa que hoje, em alguns escritórios de advocacia, estão pedindo resgate do risco de reputação. Chegou para mim uma análise de um contrato onde, se a empresa não cumprisse aquilo ali, trouxesse risco de reputação firmado no contrato, ela ia pagar uma multa altíssima. Como que uma gestora comercial vai assumir o peso de uma situação dessa? Uma das perguntas, inclusive, era essa, tá, Ana? Dos pilares, qual que recebe mais investimento? Acho que a sua explicação foi brilhante. Obrigado por isso. Agora, como que a gente investe em ESG se existe uma dificuldade de metrificar os resultados ou metrificar esses impactos de alguma forma? E, afinal, como se metrifica isso, Ana? De que maneira as empresas conseguem contabilizar, entender se elas estão caminhando para um lugar certo ou se ainda estão distantes de uma meta? Eu acredito que eu faço os da minha empresa, os relatórios, está na minha estratégia, e eu gosto de trabalhar assim, sabe, inovação, onde a gente vai incrementando, prototipa, avalia, incrementa?
Primeiro, por exemplo, na startup que eu represento, eu tenho poucas mulheres, eu tenho metas fortes junto à ONU Mulheres e o Pacto Global em relação à carreira feminina. Então, parte dos meus investimentos em responsabilidade social vão para a formação de mulheres em tecnologia, ou vão para abastecer carreiras em tecnologia, ou vão para a nossa gameoteca de educação de direitos humanos. A outra parte é justamente ver a nossa pegada ambiental. Então, primeiro eu tenho que selecionar qual é o caminho da minha estratégia de negócios, onde eu posso imputar maior valor. Eu quero, vamos supor, 3.000 pessoas jogando game de enfrentamento à violência doméstica. Meu indicador para o Pacto Global é educação para o enfrentamento à violência doméstica. Então, vou correr atrás da minha meta, correr atrás de parceiros. Se eu investir R$200 mil, R$300 mil, como que eu retorno esse investimento em reputação? Então, ESG não tem uma mesma fórmula para todo mundo. A Vol vai ter a estratégia dela, vai criar os indicadores tangíveis, vai mensurar quais são os parceiros que vão trazer esses indicadores e no seu relatório de ESG vai mostrar com transparência como isso está caminhando. Ela não precisa ter altos resultados nesse momento, porque ela está no caminho. Por exemplo, aqui dentro, eu reúno 16 stakeholders para fazer inovação aberta na minha área de sustentabilidade e ESG, porque pequeno, sozinho, eu não tenho condição. Então, eu vou juntar os amigos que têm o mesmo propósito para vir junto comigo. Eu embarco tecnologia, conhecimento e a gente embarca influência. Então, dependendo da sua estratégia, você pode modelar com muita inteligência, parcimônia, transparência e honestidade a sua estratégia de ESG. No contexto de turismo... Deixa eu só colocar um ponto nisso. Acho que tem que ser muito o propósito da empresa, né, Ana? Ele tem que fazer parte dos valores da empresa. A gente trabalha aqui com o OKR e a gente acabou de fazer o OKR do último quarter e, peraí, a gente vai ter que fazer seus OKRs. Isso tem que ser parte e tem que virar cultura. Sem dúvida, Jô. O que eu ia complementar, né, que a doutora Ana falou, tem uma empresa que eu contribuo, né, como consultor e justamente eu estive ajudando na revisão do relatório enviado tanto para a Bolsa de Nova York quanto para a Ibovespa, para a B3. E justamente, assim, o mais valorizado era o início das ações, a consistência, a perenidade. Claro que são importantes, é importante ter os KPIs e o monitoramento de como eles estão sendo atingidos, mas eu acho que em linha com o que a doutora Ana falou, muito estava sendo levado em consideração o engajamento da empresa como um todo, sobretudo do corpo diretivo, do conselho de administração, para que tudo isso fosse desdobrado. E aí entram iniciativas como a promoção de letramento sobre pessoas com deficiência, que inclusive ontem foi o dia de luta, né, da pessoa com deficiência, o mês de junho, LGBTQIA+, o mês de setembro, prevenção ao suicídio. Então, ações como essas entram no descritivo que vai nos relatórios para esses órgãos, e respondendo a pergunta aqui da Mari, que eu vi no chat, eu acho que sim, tem setores, minha percepção, tem setores que são muito mais resistentes por conta do histórico e, sobretudo, do empresariado que é dominante. Então, quando você tem um perfil de empresariado que domina um determinado setor econômico, há mais resistência. E aí, vou dizer como homem branco, que geralmente setores mais dominados por homens brancos são mais resistentes. E quando você tem mais mulheres, LGBTs, negros, em cargos de liderança, a gente acaba tendo uma abertura maior para esse tipo de pauta, não vou dizer bandeira, né, mas esse tipo de pauta que é uma necessidade, e mais facilidade, mais órgãos reguladores como CVM, Comissão de Valores Mobiliários, a Bolsa, as empresas quando estão tentando obter uma rodada de investimento, qualificação, isso são fatores externos que direcionam elas a seguir por esse caminho, Mari. Em gestão de viagens, pessoal, em gestão de viagens, como que a gente pode olhar para o ESG como uma estratégia dentro desse programa de viagens corporativas para as empresas? A gente falou sobre o mapeamento de práticas de fornecedores,
A gente linkou as práticas de ESG, os indicadores de ESG, com o resultado dos negócios em relação à imagem, resultados financeiros, impacto mesmo em todas as atividades ali que o negócio gera e realiza. Mas como que quem está aqui com a gente pode começar a aplicar ou começar a enxergar que está de fato aplicando ou entendendo o que é ESG nesse contexto de gerenciamento de viagens corporativas? Olhando para as informações que eu venho captando, eu vejo alguns gestores muito preocupados, desde a hora da contratação, de você se ligar a uma cadeia limpa, né, e colocar, vamos supor que seja uma viagem corporativa para fora do Brasil, se ligando a fornecedores para onde, aqui dentro, fornecedores locais para poder gerar sustentabilidade, criando experiências que são muitas vezes experiências que o próprio cliente quer, mas tentando compensar com algumas experiências de culturas locais, tradições, fazendo essa questão de melhor gestão da frota, né? Como que essa frota pode economizar CO2, como que a limpeza dessas aeronaves, ou seja, da frota que usa água, essa água vá para o solo tratada, ou seja, uma água de reuso, a contratação de comissárias de bordo, de motoristas que tenham a diversidade e também a formação dessas pessoas para entrarem no conselho de governança, o não desperdício da comida que vai a bordo, porque a gente tem ali 3 coisas muito sérias envolvidas, né? O primeiro, o ar, com as emissões dos gases de efeito estufa, a água, que é um elemento finito, né, natural e finito, e é usado dentro da operação, né, e os alimentos, que a gente tem a crise de alimentos aí, que tem a questão da segurança alimentar envolvida, e como eu posso fazer a melhor gestão desses alimentos sem estar ligada à questão do desperdício. Então, eu vejo que as viagens corporativas, quando você reúne essa inteligência, você pode criar oportunidades interessantíssimas, brindes corporativos que estejam ligados ao propósito do seu negócio, que conte um storytelling que tenha a ver com a sua pegada, com o seu propósito. Então, e que trate a experiência desse cliente de modo diferenciado, que ele não está só fazendo uma viagem, tem um senso de transcendência, né? Você está fazendo uma viagem que é inclusiva, que protege e que está gerando empregos, porque no final do dia uma empresa tem que dar lucro com impacto positivo. Então, isso é importante. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente não pode repassar para o cliente o custo disso. A gente ainda tem uma mentalidade que é a mentalidade que cria barreiras para que isso tudo aconteça. Falam que sustentabilidade é caro, que ESG é caro. E aí entra, eu formo líderes para a América Latina e tenho contato com lideranças do mundo inteiro. A inteligência estratégica insight, dentro de casa. Quais são as eficiências, as otimizações, as inovações que eu coloco na minha operação, que eu faço a redução do custo e eu posso incrementar coisas interessantes para que o meu cliente não veja aquilo como um custo a mais, mas o meu diferencial competitivo em dar a ele uma experiência limpa, sem fazer com que ele se onere no final dessa experiência. Isso é o grande enigma dessa história. Eu já ia perguntar, assim, o imaginário coletivo pode levar-nos a pensar que ESG é uma prática cara, né? Adotar isso como um pilar corporativo, pessoal, é algo que exija investimentos e que você vai acabar perdendo de alguma forma. Mas eu acho bom você dizer isso porque isso desconstrói esse conceito, Ana, que, na verdade, não é real, né? Eu acho que talvez a gente utilize até essa ideia como uma desculpa, para, de alguma forma, a gente não olhar para isso com a seriedade que isso exige. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Pensando Pode falar, por favor. Posso fazer um complemento só? Com tudo que a doutora Ana falou, assim, concordo gênero, número e grau, e eu, se eu fosse gestor de viagens atuante ainda hoje, eu usaria o ESG muito, assim, para ganhar espaço na empresa, mostrar a relevância da área, porque alguns anos atrás, o máximo que nos pediam como gestores era para gerar um relatório de passagens aéreas mostrando o impacto por conta da geração de gás carbônico na atmosfera. Era só isso. E hoje, os americanos têm... geralmente são os americanos, né, que criam esses acrônimos.
Então, eles conseguiram condensar todas essas iniciativas embaixo dessas 3 letrinhas e, por exemplo, quem é um gestor de eventos, um contratante, tem que ter uma preocupação, como a doutora Ana falou, né, com a comida. Ela falou no caso do avião, mas o evento que eu estava mesmo em Miami, no primeiro dia, eu já comecei a me sentir mal de ver quanta comida sobrou, que americano é exagerado, né? Então, eles usaram comida pra caramba para 30 pessoas e comeram bem pouquinho. Gente, sobrou muita comida. E eu fiquei pensando lá, sentado na mesa, olhando aquilo, eu falei, cara, será que os funcionários vão levar para casa? Mas a gente que é do ramo, sabe que muitas vezes é política da empresa descartar tudo. Inclusive no avião, tá? Não sei se vocês sabem, mas se for aberta uma garrafa de vinho e só uma pessoa tomar, todo o restante é descartado quando chega no destino. Não pode ser guardado na geladeira e servir depois. Isso não existe no avião. Então, é muito desperdício. É muita coisa jogada fora. E quem contrata tem que começar a levar isso em consideração. O seu A e B custa R$100 por cabeça. Mas se servir um pouquinho menos, você traz economia para sua empresa e também evita desperdício de alimentos e bebidas. Muito interessante. Tá vendo quanta coisa prática a gente tem, pessoal? Muita coisa real, assim, que não está mais no campo das ideias, né? Acho que o conhecer esse tema é importante. João, você sente que a gente... Deixa eu só, acho que sair muito do tema e do pilar ali, eu gostei muito porque a doutora Ana começou falando sustentabilidade, né? Eu acho que a gente vem muito batendo na tecla de sustentabilidade, o tema é mais amplo, e sair dessa superficialidade, né? E são práticas simples, aqui eu anotei várias que ela falou, e desde fornecedores locais, né? Você está ali ajudando no viés social. Então, tem muitas práticas que estão na nossa mão e que são de fácil execução. Então, muito... Tá fácil, gente, não tá tão difícil, não. Uma virada de chave, né? E aí, falando desse tema e como que ele pode estar mais próximo de gestores de viagens, eu não poderia deixar de falar para todo mundo que está aqui com a gente que a Vol é mantenedora da LAGEV, como você sabe, nós anunciamos isso há alguns meses, e nós somos grandes incentivadores do Hub ISD da LAGEV. E eu queria pedir para a doutora Ana Paula para contar para a gente como que esse Hub foi criado, o que ele tem de objetivo, quais são as oportunidades para que essa comunidade consiga usufruir mais de todo esse conteúdo e essa fonte de inspiração para a gente correr atrás do tempo nesse tema tão relevante. O Hub LAGEV, ele nasceu de uma forma muito interessante. Eu sou fundadora de um coletivo há 4 anos chamado Hub Mulher, e nele a gente tem executivas que fazem projetos voluntários há 4 anos em prol do ODS 5. E uma das nossas voluntárias é a Grace, que trabalha na Bifly, e a Grace encontrou a Giovana no LinkedIn e conectou nós 3. E dessa conexão surgiram almoços, conversas, e a gente construiu essa ideia do Hub LAGEV ISD, que vem para conectar ideias, conhecimentos, boas práticas, resultados, que possam abastecer e otimizar as ações em torno de eventos corporativos e viagens corporativas. Então, é conectar essas pontas, fazer com que encontrem parceiros e aliados, disseminem as boas práticas e avance mais rapidamente nesse sentido. Ele vem aí esse ano entregando, eu estou fechando o relatório daquele encontro, está ficando riquíssimo. A gente vai trazer para vocês conhecimentos bem interessantes a respeito de tudo, dessa mentalidade que cerca 2022, essa área pós-pandêmica, cheia de desafios, lotada de circunstâncias que vão fazer os gestores equilibrarem vários pratos ao mesmo tempo, mas trazendo aí as boas práticas de quem já faz e fazendo com que a gente se conecte. Então, essa é a gente disseminar conhecimento. Nós estamos em vários eventos, fazendo reportagens, disseminando tudo que nós estamos coletando para o ano que vem, num espaço próprio, a gente tenha parceiros como a Vol ali dentro, disseminando, criando cultura, influenciando os setores onde elas atuam. Olha, eu falo por todos nós que nós nos sentimos muito privilegiados por estarmos vivendo esse momento. Acho que é importante, acho que isso chega, sim, talvez de uma forma tardia para o nosso mercado, né, para o nosso ambiente de trabalho,
mas com uma qualidade, e eu participei do lançamento, eu posso dizer com propriedade que foi uma qualidade incrível. É uma virada de chave que eu vejo que não temos mais volta. Agora é a gente poder contribuir, usufruir e aproveitar da oportunidade de tê-la aqui com a gente na comunidade. Bem, antes tarde do que nunca, né, Luiz? Antes que seja tarde demais. Até porque o filho da Jordana quer viajar se sentindo o máximo, com uma experiência super limpa, né? De forma muito sustentável. Isso mesmo. Pessoal, queria agradecer vocês. O bate-papo foi super bacana. Essas talks nossas, a gente sempre fala que quando elas são boas e como elas são muito boas, elas passam num piscar de olhos. Então, a gente, para respeitar a agenda de todos, a gente encerra esse bate-papo por aqui. Queria agradecer a presença de vocês todos, tanto quem está online quanto dos nossos convidados, Jordana, Fernando, doutora Ana Paula. Espero que a gente tenha produzido um impacto muito positivo em todo mundo que está aqui. Não se sintam mal, não se sintam muito atrasados, a gente usou muito esse termo, eu falei muito esse termo, mas eu acho que num tom de poder, de alguma forma, nos cutucar para que a gente seja mais ativo nesse tema, para que a gente consiga construir um futuro melhor. Né? Não é porque a gente não olhou para isso no timing necessário que a gente não pode mudar a nossa história, a história dos nossos negócios daqui para frente. Então, muito obrigado para todo mundo que está conosco. A gente se vê na próxima edição. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigada.